Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então finalizar. Eu vou compartilhar com vocês novamente a tela e a gente termina esse exercício então. Já aprendemos a fazer então a nossa entrada, já aprendemos a fazer então a nossa saída de dados da nossa função, tá certo? Agora o que eu precisaria fazer, se vocês forem parar para pensar, é o seguinte: eu precisaria colocar agora como parâmetro que vocês já aprenderam a fazer a informação aqui, ó. Esse deveria ser o que eu espero, né? Ou seja, eu agora já posso fazer no clique do botão somar, chame a função soma, passando o campo do primeiro e o campo do segundo, a primeira caixinha e a segunda caixinha. Só que isso, pessoal, não vai funcionar, beleza? Se eu for aqui no meu código, deixa eu até fechar esse camarada aqui que depois eu vou mostrar para vocês, e eu digitar alguma coisa, ó, tô apertando, nada está acontecendo, beleza? Não dá para fazer isso aqui direto no JavaScript, ó. Não dá para eu colocar funções com parâmetro, beleza? Dentro do parâmetro do escutador de eventos. E não sei se vocês notaram, vocês já usavam função com parâmetro antes, porque olha isso aqui, ó. O botão de somar tem uma função chamada adiciona um escutador de evento, abre parêntese. A gente não falou que abre parêntese é parâmetro? Olha aqui o primeiro parâmetro. Qual é o tipo de evento? Clique, vírgula, segundo parâmetro, o que estava sendo executado, que no caso vocês chamavam aqui a função soma, né? Então vocês já faziam uso de funções com parâmetros, só não tinham contado isso aqui para vocês, tá bom? Então não é possível, pessoal, colocar parâmetros na função que está aqui dentro. Então como é que a gente vai fazer para resolver isso? Nós vamos criar uma função que a gente chama de função anônima. Só para explicar um pouquinho melhor o contexto para vocês, uma função anônima é uma função que não tem nome, como sugere aí o nome. Para que eu vou querer isso se o objetivo da função é a gente reaproveitar? Porque tem certos momentos em que você quer criar uma função que só vai ser utilizada em um lugar, então ela não será reescrita, ela não será reutilizada, desculpa. Então o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos escrever a palavra function, aqui teria que entrar o nome dela, mas eu não vou botar o nome dela, abre e fecha parêntese como vocês já faziam, abre chaves, fecha chaves e eu vou dar um enter aqui. Então observem que essa função é uma função que não tem nome, ela não pode ser utilizada em outros lugares, porém ela vai ser utilizada aqui. O que a gente está dizendo? Ó, caso o botão somar tenha um evento de clique, roda essa função. Então ela é uma função que existe única e exclusivamente para quê? Para representar o que acontece no clique do botão. Agora, pessoal, que a gente está no clique do botão e o botão é um elemento de tela, agora faz sentido a gente buscar coisa da tela, né? Então eu vou colocar aqui, ó, deixa eu reaproveitar esse... Vamos colocar aqui, ó, var primeiro recebe isso aqui. Vamos colocar um var segundo recebe do número 2 e vamos colocar a nossa chamada de função. Deixa eu dar um... Pronto. Chamada de função. Vamos colocar numa variável de resultado e por último vamos escrever na tela. Então, observem, deixa eu só apagar esse camarada que está a mais aqui para ficar bem organizadinho para a gente. Ó. Observem o seguinte, agora o clique do botão é responsável por pegar coisa da tela, faz sentido, o botão é o elemento da tela, ele busca coisa da tela, depois ele busca o segundo, né, o próximo elemento da tela, aí ele chama a nossa função através dos parâmetros, ou seja, a nossa função vai fazer a conta recebendo dois números e retornando mais um número, que é a soma, boto isso numa variável e então escrevo na tela. E agora a gente consegue usar a função com parâmetro, né? Porque a gente não está mais lá em cima no parâmetro, a gente está dentro de uma função normal. Tudo bem? Vamos dar uma olhada se isso aqui funcionou? Vou voltar aqui para o meu código, vou digitar 12 e 14, trouxe o resultado certo de 26. Se eu botar 30, trouxe o resultado de 42. Então, pessoal, conseguimos fazer o que a gente queria. Estamos utilizando a função de soma para poder fazer o quê? Somar dois números de entrada e retornar o resultado dessa conta. Mas Bruno, eu quero utilizar a soma no futuro buscando dois impostos que estão lá no banco de dados? Tranquilo, é só chamar a função soma e colocar a primeira variável e a segunda variável. E aí quando vocês forem usar esse programa aqui, ele vai retornar para vocês a soma dos dois impostos. É certeza absoluta que ele vai fazer isso. Vamos deixar isso aqui mais bonitinho, ó, pessoal. Não tem por que colocar numa variável primeiro e fazer uso da variável primeiro se eu já posso colocar esse cara direto. A mesma coisa vem para o segundo. Aqui eu fiz para ajudar vocês a entender, mas na prática a gente costuma diminuir isso aí, né? Fazer de uma forma um pouco mais eficiente. E o nosso resultado eu não preciso botar numa variável para colocar ele aqui embaixo.
Então eu vou pegar tudo isso aqui e vou colocar aqui na frente e vou tirar essa primeira linha. Olha como é que a nossa função ficou curtinha, o clique do botão. O clique do botão é fazer o quê? Chamar a função de soma, pegando o campo o resultado lá do primeiro campo e do segundo campo, o resultado já escreva na tela. Em uma linha a gente fez o código inteiro do exercício. Voltando para ter certeza que ainda está funcionando. 3. Deu certinho. Vamos fazer uma última coisa para fechar esse vídeo. Eu vou abrir o meu console e mostrar o que acontece quando eu chamo essa linha. Eu venho na aba Fontes, vou no meu arquivo JavaScript, vou botar um pontinho de parada aqui na linha 8, ó, que é o clique do botão. E o que vai acontecer? Ó, vou mostrar para vocês. Vou dar um clique no botão, vamos colocar outro número para vocês verem que mudou. Somar. Ele vem até aqui e para. Tudo bem? Como tem uma função aqui, ó, eu vou usar esse botão que é o botão de entrar. Mas antes vamos conferir quais são os valores aqui. Nós temos número 1 ponto valor, é 1. Verdade, é mesmo. Número 2 ponto valor, 15. É verdade, ó, são as duas caixinhas. Então ele vai chamar soma passando 1 e passando 15. Vamos ver se é verdade? Ó, entra na função. Olha para onde ele veio para a linha 12. Ó. Ele pegou o número 1 e recebeu 1, pegou o número 2 e recebeu 15. Agora ele vai fazer isso, vai fazer 1 mais 15, que vai dar 16, e retorna esse cara. Vamos clicar nesse botão para ver o que vai acontecer. Ó. Ele volta para a linha que ele foi chamado. Voltamos para a linha que fomos chamados. Tá aqui. Qual foi o resultado dessa conta? 16? Ele jogou em outsoma.textContent. Olha o que apareceu aqui na esquerda. Apareceu o resultado que eu queria e agora eu posso terminar de executar o meu programa. Então viram como é o funcionamento de uma função? Quando você chama a função, o programa para, vai para a linha da função, substitui os parâmetros de fora pelos parâmetros de dentro, trabalha na função inteira até o retorno, retorna o resultado para onde foi chamado. Pessoal, só uma observação final para encerrar o vídeo. Não é obrigatório ter parâmetro. Você pode fazer função sem parâmetro. Vocês estavam fazendo isso até agora. Pode ser que tenha uma função que realmente não precise de nada para trabalhar. Segunda coisa, você pode ter funções sem retorno. Também sem problema. Tudo bem? Você pode ter uma função que simplesmente executa algo, mas não tem ali um retorno atrelado. Tá bom? Então acho que com isso a gente consegue encerrar esse vídeo. Antes de encerrar o vídeo, deixa eu só mostrar uma curiosidade para vocês. Imagina que eu quero, além de soma, fazer agora uma divisão. Eu criei essa funçãozinha de dividir. Observem que ela recebe dois parâmetros, um numerador e um denominador. Ela faz uma verificação se o meu denominador é 0, porque se for 0 ele vai avisar que não é permitido. Caso não seja 0, ele vai retornar número 1 dividido pelo número 2, né? O numerador dividido pelo denominador. Como é que eu faria para chamar nesse botãozinho aqui? Ó? É só trocar a palavra. Ó. Já estou chamando uma função diferente. Estou passando dois parâmetros, então o numerador é o primeiro e o denominador é o segundo. Em teoria, ele já faz essa verificação para mim. Vamos ver se deu certo? Se eu digitar, por exemplo, 30 e 0 e mandar fazer a nossa divisão, que eu não troquei o texto, mas vocês já sabem que eu troquei a função, ele vai falar que não pode dividir por 0 e não mostra resultado nenhum na tela. Se eu digitar aqui um número, 30 dividido por 3, ele vai fazer aqui que o resultado é 10. Se eu fizer 30 dividido por 10, ele vai falar que o resultado é 3. Ou seja, viram como é fácil, tendo as funções prontas, usar no lugar que vocês quiserem? Viram como esse código de dividir, ele faz uma única coisa? Ele recebe dois números e me dá o resultado da divisão? Viram que eu consigo escrever tratamentos aqui para garantir que não tem erro, que não tem informação de entrada incorreta? Ele vai funcionar, ele vai fazer essa verificação do denominador todas as vezes que eu trabalhar com divisão. Beleza? Então eu não vou ter que escrever esse código nunca mais. A próxima vez que eu quiser fazer uma divisão, eu nunca mais vou escrever 7 dividido por 4. Eu vou chamar minha função dividir e vou passar o 7 e vou passar o 4. E ele vai me dar o resultado dessa divisão. E se o segundo parâmetro for 0, ele vai me dar um erro ao invés de dividir. Ou seja, eu não preciso me preocupar de fazer um tratamento se eu escrever ele uma única vez. Outra grande coisa, pessoal, imagina que amanhã a matemática mudou. A gente aprendeu a dividir por 0, agora é possível inventar a matemática quântica louca. A gente consegue agora fazer, então, divisões por um denominador 0. Eu não preciso me preocupar em trocar isso em diversos lugares do código. Eu venho aqui, se o denominador é 0, ao invés de botar um alert, faz aqui a nova operação.
vou explicar para ele na minha nova matemática aqui como é que faz essa divisão. E pronto, na hora que eu ajustei na função, todos os lugares do meu sistema estão imediatamente ajustados também. Então isso ajuda muito para nós, tá bom, gente? Isso diminui o nosso esforço para consertar o nosso código, isso ajuda a dar manutenção no nosso código, isso simplifica a vida do programador, dá agilidade, dá segurança, diminui os erros. Tá certo? Então é isso, pessoal. Vou encerrar o vídeo por aqui, que já ficou extenso, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, não deixem de colocar aqui abaixo nos comentários ou entrar em contato comigo, eu vou tirar a dúvida de todos, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo e até mais.